Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês de novo, à distância, mas é o que a gente pode fazer agora no momento. Eu espero que vocês estejam bem, que as suas famílias estejam bem. E com esse novo conceito de educação à distância, todos estamos aprendendo. Então, nós estamos usando ferramentas novas, é uma tecnologia diferente que nós não utilizávamos. Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência conosco para que a gente consiga ir se adequando, ir se adaptando e aprendendo essas novas tecnologias para trabalhar com vocês da melhor forma possível, né? Hoje a nossa aula é de aspectos antropológicos. É aquela apostila que a gente estava trabalhando na escola antes da pandemia. A gente já tinha até quase concluído a apostila, mas a gente, como faz um tempinho que nós não mexemos com ela, vamos dar uma retomadinha para relembrar o que a gente já viu, tá? Nós começamos a ver sobre a história da infância, né? De como a criança, na Idade Média, ela era considerada um adulto em miniatura. Ela não tinha nenhum tratamento especial por ser criança. As roupas, as comidas, as brincadeiras eram iguais para todo mundo, não tinha diferenciação, né? A criança não era tratada de maneira especial por ser criança. Então, ela vivia num mundo adulto, né? Ela tinha todas as atitudes de um adulto. As crianças mais pobres, né? Dos servos do feudo, trabalhavam com os pais, seguiam as profissões dos pais, e os filhos dos lordes, né? Dos senhores dos feudos, os meninos tinham a possibilidade de estudar e as meninas faziam serviços de costura, de bordado, com amas ou com babás, né? Não existia um sentimento fraternal, um sentimento amoroso de família, né? As famílias elas eram constituídas mais para preservar o nome, né? Para dar continuidade no nome, do que propriamente por um amor, por um sentimento de afeição, né? Isso começa a mudar por volta do século XV, quando Erasmo e Montaigne, eles começam a difundir, eles eram filósofos e estudiosos, que começam a difundir que a criança precisava de um olhar diferente, ela precisava de um cuidado diferente, ela não podia ter a mesma educação, ter o mesmo tratamento que um adulto, né? Que ela tinha a forma diferente de aprender, né? Com isso, né, a sociedade ela está se desenvolvendo, ela está se modificando, vem a Revolução Industrial, que causa um impacto muito grande na sociedade em geral. As mulheres passam a trabalhar fora de casa, né, e com isso as crianças passam a ser cuidadas por outras pessoas, mas ainda não existe aquele sentimento de afeição, aquele cuidado todo. Isso começa a mudar, a família começa a ganhar um pouco dos contornos que a gente conhece hoje com a reforma protestante, né, com a reforma da igreja. A igreja, ela começa a transformar essa sociedade e ela impõe, né, que a mãe é a responsável por cuidar da criança, né? A mãe é responsável por todo o cuidado com as crianças. E aí é que começa a vir essa história do amor materno, né? Desse sentimento que existe, mas ele não é biológico. As mulheres não são biologicamente preparadas para amar seus filhos, né? Isso é um conceito que foi sendo desenvolvido e ficando arraigado na sociedade, né? Tanto que hoje a gente tem esse conceito bem desenvolvido e a cobrança sobre isso é muito grande da sociedade,
né? Mas não era um conceito que era difundido antes do século XV, né? Isso começou a ser construído a partir desse trabalho de Erasmo e Montaigne, que falam que não, a criança precisa sim de um olhar diferenciado.